professor um argumento, André, né, tentando argumentar Polos do a FMG, questão fala do bem de coletivo, 8 né, nós que envolve a a questão da fazendinha. De 40%, né, de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, 60%, né, de abastecimento da cidade, né, do município de Belo Horizonte e tal. Ele destaca a questão do bem coletivo, né, tratado aqui pela Copasa, mas eu fico com a dúvida também e gostaria de passar essa pergunta, né, que refletíssemos sobre isso, sobre esses pontos. E a questão do bem coletivo, doutor Nelson, a função social da moradia. Eu acho estranho quando um bem coletivo ele se choca ou ele concorre com outro bem coletivo, que é o da moradia digna, né? Então eu acho que a questão do abastecimento é uma questão importantíssima, né, e diz respeito à sobrevivência das pessoas. Mas a moradia, a segurança, né, de moradia dessas pessoas, ela também, como bem foi confirmado aqui, ela está sendo lesada, né? Esse direito está sendo lesado. Então eu gostaria primeiro de abordar isso. Eu acho que esse é um nó crítico muito sério. A Copasa ela argumenta, né, como se ela estivesse movendo, né, toda a ação e fazendo, né, o que está fazendo em função, né, da defesa de um bem coletivo, que é a questão do abastecimento de água. Mas eu acho que um outro bem coletivo está sendo aqui lesado, que é o bem, né, da moradia digna, que né, faz parte de um direito humano fundamental. E eu gostaria que ouvir, né, inclusive que pudéssemos refletir um pouco sobre isso, até que ponto é possível pensarmos um direito coletivo concorrendo com outro direito coletivo, que é o direito à moradia. E esse eu acho que é um nó crítico seríssimo desse processo. Pela ordem, o segundo é a questão se de fato, eu acho que ficou aqui muito bem colocado pelo doutor Lucas, né? O doutor Luiz Fernando lá, técnico, né, do nosso programa Polos de Cidadania, ele já havia destacado. Frei Gilvander também fez esse destaque, essa ressalva, e o doutor Lucas, com propriedade, ele voltou a ressaltar isso, que eu acho uma questão também, um nó crítico seríssimo, se de fato essa área de servidão ela pertence à Copasa. E que a Copasa, então, comprove isso. Ela comprove isso. Se de fato essa área de servidão é da Copasa, né? Ou se é uma área do governo federal, né? No qual uma companhia de saneamento, né? Uma outra companhia de saneamento, no caso o departamento de saneamento, ele está sendo incluído. Então, de quem? Esse é um nó crítico importantíssimo, gente. Essa área de servidão de fato pertence à Copasa? Um terceiro ponto que eu acho que também ele é de fundamental importância aqui, que é a questão das dúvidas levantadas pelos moradores e por nós com relação à medição da área de servidão. Se de fato, né, os 40 metros têm que ser respeitados, 22 para cada margem, né? A moradora, a dona Maria das Dores, né, a Dorinha, ela está comentando aqui, se de fato, eu acho que esse é um outro nó crítico, será que de fato essas famílias elas estão situadas dentro de uma área de servidão? Essa medição está correta? Né, segundo a perícia que foi realizada, né, por eles e tal, diz que sim, mas, né, segundo o último laudo recente que temos, essas famílias elas não estão situadas em área de servidão. Olha aqui, amor. É o seguinte, se ela está, como tem já é o seguinte, eu esqueci de falar, mas eu te passei no e-mail. Essa política toda dessas famílias para ser retirada, se tem lá o baleirão na frente, se esse baleirão foi o caos da nossa vida, desde a obra dele, nós somos isso aqui, pode não ser, mas a gente também não é bobo, tem essa dúvida lá. Por causa desse campo, desse baleirão, que é muito bonito, para nós foi ótimo lá, ficou bonito o local. Mas tem um detalhe, e o estacionamento que é lá? Tira essa metade da casa na frente, que essa leva tanto está dentro do perigo, é um estacionamento de nobre, de elite, e nós saindo, o resto, quer dizer, eu já fui
família de novo. Este pessoal saindo, aposto. Isso é bem fantástico. Eu estou filmando, documentando há 2 anos o caso todo. As pessoas que me receberam, como ator dele, tem Rogério Correia, tem Orbel no meio, as pessoas que me trataram bem, as que me fizeram de boba, eu tenho documentado, gravado. Isso tudo que eu gravo e documento. Porque um dia antes de eu escolher a pressão alta, minha cabeça juro. Quando eu caí da rua, eu estou com pressão alta de coração. Eu posso não chegar ao final do dia, mas eu vou deixar matérias. Eu pretendo viver da minha casa, do meu barraco lá em cima. Agora tem um detalhe: se vier acontecer uma coisa também, essa história é linda. Para que nunca mais essa isso, porque a ditadura não existe. E eles querem isso, não tem o pró. Porque se eu tivesse, eu já tinha ouvido a ver os documentos. E lá é simplesmente para um estacionamento do Baleão. Então eu acho que entre o campo, sim, cultura sim, lazer sim, mas tirar um monte de família e falar que vai ser despejado assim 24 horas, que ninguém aqui tem para onde ir. Eu ainda tenho uma família boa, tem muitos amigos deles mesmos, mas tem gente aqui que não tem para onde, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, tem marido e os filhos embaixo. 90%. Aí eu quero saber, isso é humano? A política veio para isso. Você não concorda? Que esse campo e esse estacionamento lá tinha que pegar esse pedaço aí e dar o resto do povo que eles tiraram. Esse lugar que ficou bonito e amplo lá, que é mais perto do campo, fica colado em cima do povo. O povo ficou espremido por esse estacionamento do Baleão. Isso me revolta. Isso me revolta. Isso me revolta. Professor, continua, professor. Depois nós passamos novamente por pouco, se quiser falar, senão nós não interromper, não prosseguimento. Só para concluir, gente, então assim, eu concordo com a dona Dorinha, e aí já pegando o terceiro ponto, né, o quarto ponto na verdade, o primeiro que eu destaquei foi, né, que na verdade o que é destacado pela Copasa, né, que eles estão atendendo na verdade a um interesse, né, não um interesse privado, mas a um bem coletivo também, que é do abastecimento de águas. O questionamento que a gente está colocando aqui é se o bem coletivo, né, se o bem coletivo da moradia digna, né, de respeito aos direitos humanos e tal, ele pode ser lesado, tá, em função de um outro bem coletivo, conforme eles estão discutindo. O segundo ponto que eu coloquei, se de fato essa é uma área de servidão da Copasa, eu acho que é importante que ela comprove isso, né, que isso entre para os autos, que seja comprovado isso. O terceiro ponto que eu destaquei é a questão da medição incorreta, né, que está sendo destacado. Os laudos, eles são laudos divergentes, né? A Copasa ela tem um laudo colocando, né, afirmando que de fato é uma área de servidão, né, e os moradores estão nessa área, né. Temos aqui um outro laudo recente que constata que não é, né, os moradores não estão dentro da área de servidão. Esse seria o terceiro nó crítico importantíssimo. Um quarto item, doutor Nelson, que o senhor destacou, que mas isso é prática comum, Frei Giovander, da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte não está capacitada para a realização de mediação de conflitos. Não está capacitada para isso. Não dispõe de equipe capacitada para a mediação de conflitos. Falo enquanto coordenador do programa Polos de Cidadania, que temos como um dos eixos fundamentais do trabalho a mediação de conflitos. Atuamos no aglomerado da Serra há anos no núcleo de mediação de conflitos. A Prefeitura de Belo Horizonte não está capacitada para isso. Me surpreende o senhor dizer que em 2004 iniciou-se o início das invasões e o processo de negociação com a comunidade, e que no mesmo ano, segundo o Dr. Lucas apresentou, em 21 de setembro desse mesmo ano, já houve a emissão de um mandato de segurança com a presença do oficial de justiça da Copasa. É muito pouco tempo para negociação de questões que são questões muito sérias. É muito pouco tempo. E coloco aqui novamente o questionamento se a Prefeitura e os outros, né, os representantes da Copasa, se estão de fato capacitados para realizar uma negociação e mediação de conflitos nesse caso. O quinto ponto que eu gostaria de destacar, seríssimo, é a divergência quanto ao número de famílias
nesse processo. Doutor Lucas, ele coloca, né, isso, a imprecisão com relação ao número de famílias, né, inclusive as famílias citadas no processo. Existem, né, informações também confusas prestadas a esses moradores, e isso é um ponto seríssimo do processo. Um sexto ponto, que é importantíssimo, há um claro desconhecimento das condições das famílias por parte da Copasa. Um claro desconhecimento. O doutor Lucas, ele diz, abre aspas, tem que ser vistas as pessoas. Ele coloca, fala também destacado pelo Frei Gilvander, as pessoas não são reconhecidas. A Copasa, há tempo, ela tramita, né, uma remoção, um processo de remoção forçada e uma remoção fria, distante da comunidade ali. Há um total desconhecimento da família. Esse é um nó crítico gravíssimo. Há uma dificuldade no estabelecimento de relações, outro nó crítico, com a Prefeitura de Belo Horizonte e com a Copasa, e aí a gente fica aqui, é redundante isso. Eu, enquanto representante, enquanto coordenador do programa Portos de Cidadania, já participamos com a Defensoria Pública e outros órgãos de diversas audiências públicas com a Prefeitura e com órgãos vinculados à Prefeitura. E é recorrente essa solicitação de transparência das informações, de abertura de diálogo. E isso não há essa abertura por parte da Prefeitura. E para finalizar, para não me estender mais, eu colocaria também a questão da falta de um planejamento, falta de uma política de urbanização que seja humana na Prefeitura de Belo Horizonte. Estamos acompanhando diversos aglomerados aqui da cidade com a implantação do Vila Viva. Infelizmente, o programa Portos de Cidadania, que trabalha com a efetivação de direitos humanos, vem atuando principalmente com relação à violação desses direitos por parte do próprio Estado. Isso é uma coisa gravíssima. O Estado, que deveria proteger, ele deveria olhar por essas pessoas, é o primeiro a infligir uma violência contra essas pessoas. Então eu acho que são, se me permite, deputado, são esses 8 nós críticos que eu acho que são seríssimos para o andamento desse processo. Então, o bem coletivo, né, do direito à moradia, até que ponto ele está sendo lesado em detrimento a um outro bem, né, apresentado pela Copasa, que é o bem, né, o outro bem coletivo, que é o de garantia de abastecimento. A questão da área de servidão da Copasa, que é preciso ser comprovada. O terceiro item seria as medições incorretas com relação a essa área de servidão, que, se de fato é da Copasa, ela deveria ser melhor medida. Né? A questão, o quarto item seria o despreparo da Copasa com relação aos processos, e da Prefeitura de Belo Horizonte com relação aos processos de mediação de conflitos e de negociação junto a moradores de comunidades carentes em Belo Horizonte. Os 5 pontos seriam as divergências quanto ao número de famílias afetadas e as informações prestadas que são confusas. O 6º ponto seria o desconhecimento das condições das famílias, né? O 7º ponto seria o descaso com relação a essa remoção forçada e fria que vem sendo prática comum da Prefeitura de Belo Horizonte. E, por fim, a dificuldade no estabelecimento de relações com a Prefeitura de Belo Horizonte e o fornecimento de informações. Eu acho que, eu não vou me estender mais, deputado, mas eu acho que são 8 pontos. Esse é o professor André, coordenador do programa Polo Cidadania, na audiência pública aqui em defesa das famílias da Vila Fazendinha, na Serra, aqui em Belo Horizonte. Esse 14 de novembro de 2012, na Comissão dos Direitos Humanos. Eu vou solicitar. Eu moro lá há muitos anos também, desde o início da invasão, e eu queria fazer uma pergunta para ele, porque ele colocou para todo mundo na discussão que nós estamos lá, nós estamos correndo risco caso a doutora vier morrer, né? Só que eu queria te perguntar uma coisa.
próximo à doutora, além de nós tão perto, tem outras famílias que estão mais próximas do que a gente. Inclusive, nós moramos na beirada da rua e entre a nossa casa e outros moradores também estão perto. E por qual motivo que seria só a remoção só de nós que estamos ali no meio? Por que as outras pessoas também podem continuar lá? Se o problema é o rompimento da doutora. Por que as outras famílias? Se vocês foram lá ver, tem pessoas que estão muito mais próximas que nós. Por que só nós vamos conseguir? Deus que livre e guarda, a doutora rompe hoje. Será que vai matar só as 10 famílias? Será que nós somos tão pouco de sorte assim? Eu queria saber o porquê. Obrigada, gente. Obrigado. Bom, para a porta da cor quase chega um advogado, não pode receber a gente, porque a gente são pobres, né? Se fosse alguém lá de cima, recebia. Vira pra gente no telefone. A única coisa que eu posso fazer por vocês é arrumar um caminhão pra vocês levar suas coisas. Não é assim, não. Vocês têm que organizar a gente. É só Igual o Thiago Lacerda, seu nome você vai. Eu sou nova, eu estudei. Fala mais perto do microfone. Formei o 2º grau, tenho filho. Eu acho que vocês deveriam assim, ver que a gente tem um menino pequeno, sentiria na pele. Eu acho que vocês têm que ver o que a gente está passando e ver como que vocês sentiriam, ficaria, sabe? Isso vai sentir dinheiro. Eu acho que vocês vão sentir nas suas peles o que a gente está passando. Olhar muito, porque a gente tem criança. Vocês imaginariam filhos seus passando pelo que a gente está passando? Não imaginariam. Acho que vocês têm que olhar as crianças. Porque um dia você foi criança. Acho que vocês deveriam olhar isso. Obrigado.